Olá, olá pessoal, voltamos com as narrativas bíblicas do domingo, do Dia do Senhor. A segunda parte sobre a ordem mundial pós-dilúvio. Lembram que na semana passada falamos do projeto de Deus, da ordem de Deus para a descendência de Noé, para a dispersão dos filhos de Noé ocuparem a terra, que resultou no primeiro mapa geopolítico das nações e que está descrito na Bíblia em Gênesis 10 como tabela das nações ou tábuas das nações. É a abertura da porta para explorar o nascimento das civilizações. Nessa transição do mito para a construção real da história. As gerações de Sem, Cã e Jafé, dos filhos de Noé, avançam. E tudo é novo. E aqui, nesse ponto, eu quero fazer uma observação. Tudo é novo. Então, é reconstruir ou construir? Eu acho que é mais construir, né? Porque eles não têm referência do passado. Eles não têm nem gente mais. Acabou todo mundo. Vê os filhos de Noé e dos filhos de Noé essa descendência que já chega em um ponto ali pós Torre de Babel, que é disperso pelo mundo para a ocupação da terra, mas eles não têm, eles têm histórias, um mito do que foi antes. Eles não têm nada. Então acho que é mais construir. É uma mãos à obra, né? Para a prática da construção da história e sair dessa fantasia mitológica de antigamente, de antes do dilúvio, antediluviana. Quando a Terra tinha referências, qual era a referência da Terra antes do dilúvio? O Jardim do Éden, uma terra seca já montada em uma cultura apropriada e tão bem cuidada por Deus, cuidada diretamente pela mão de Deus. Uma sustentabilidade estrutural de um jardim. Olha o cuidado de Deus, que coisa linda. E não foi só no Éden. O Éden é uma região grande. Muitas vezes também temos a sensação de que é um jardim, um pequeno lugar, limitado. Não, o Éden é uma região grande. E olha o que saía deste Éden. É descrito na Bíblia em Gênesis 2, 10 a 14. E saía do Éden 4 braços principais de um fluxo d'água, de um rio, que em algumas versões da Bíblia chama fluxo d'água, outras chamam de um rio. E esse rio é anônimo, Deus não nomina este rio, Ele nomina os 4 braços que saem desse fluxo d'água, que são 4 rios, o Pison, o Gion, o Tigre e o famoso Eufrates. O rio Pison, ele rodeia a terra de Havilá. Essa terra de Havilá não tem escrito na Bíblia uma descrição geográfica de sua localização, mas os estudiosos apontam para a Arábia e parte da Turquia. O segundo rio é o rio Gion, o outro braço, que circula a terra de Cush. Lembra de Cush? Neto de Noé, filho de Cã? Pois é, a terra de Cush é a Etiópia. Esse rio Gion desce para a Etiópia. O rio Tigre, que corre pelo lado leste da Assíria. Lado leste da Assíria, região Mesopotâmia. E o famoso rio Eufrates, que também corre pelo outro lado. E Mesopotâmia nós sabemos, né? Lá da escola. É uma faixa de terra circulada por 2 rios paralelos, que descem 2 rios paralelos. Então desce o rio Tigre e o rio Eufrates, e eles desaguam no Golfo Pérsico. E Golfo é uma região de mar aberto que avança expressivamente sobre o continente, formando uma entorse ampla, uma grande baía, como uma grande baía, águas calmas,
Por isso que o pessoal queria ficar só nessa região. Deus querendo dispersar para o resto da terra e eles querendo se fixar nessa região. Ali pertinho, né? Cercado por terras. E nessa construção natural portuária, apropriada para grandes portos, para rotas comerciais, para pesca. Entendem por que o Golfo Pérsico até hoje é disputado? Pois é, disputado ali no tiro, nas guerras, desde aquela época. Pois é, todo mundo queria ficar nessa região, porque a terra se encontrava um verdadeiro labirinto de pântanos recém-formados, vales férteis, mas perigosos, as montanhas cataclísticas muito frias. Então a agricultura que movimenta, a agricultura que é a estrutura de sobrevivência, nesse início, passou a ser um experimento de tentativa de erros, muito difícil, muito complexo refazer essas nações. Então o que é que devia o homem fazer? Obedecer silenciosamente à ordem de Deus. Mas não é assim que aconteceu, não é? Vamos adiante. Pois então, já havia o homem desobedecido a Deus. Vem o dilúvio, vem o juízo de Deus e tudo recomeça. Mas o homem continua querendo o exercício do seu poder, construir a sua própria ordem mundial. Nessa dispersão, eles foram bastante inteligentes. Eles utilizaram esses rios como avenidas para a expansão da civilização. Observe que o mundo se desenvolve às margens de rios, não é? E esses rios, os herdeiros do fluxo inicial, descrito em Gênesis 2, 10 a 14. E esse fluxo inicial, ele desaparece com o dilúvio e ficou os herdeiros, que são esses 4 rios que nós já citamos. E nesse desaparecer com o dilúvio, me dá uma margem para um pensar poético interessante, que eu quero expressar aqui. Seria a fonte da vida, esse rio inicial anônimo. Vejam que Deus não dá nome, Ele dá nome aos 4 braços, que geram os 4 rios, o Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates. Mas ele não entrega ao nome esse fluxo inicial. É esse fluxo inicial que tinha nesse jardim, que tinha as tardes de Deus. Ele ia às tardes ao Éden, plantado de árvores frutíferas, o respirar de Deus, em uma terra em santuário. Isso não foi compreendido pelo homem. Um santuário de luz, filtrada por verdes de viçosas folhas, um jardim de perfume em flores que se abriam ao toque da brisa, um reino de solo macio, envolvido pelo diálogo do som entre o vento e a vida. O medo era uma palavra que ainda não existia no vocabulário do mundo. Mas tudo foi recusado. Tudo foi recusado pela desobediência do homem. E por 7 gerações, de Adão a Noé, predominou a desobediência e a corrupção. A desobediência e a corrupção. Trouxe então Deus o juízo. E o juízo veio com o dilúvio. E aquele projeto do jardim aberto, onde a presença de Deus era o próprio teto, a presença divina era o teto daquele jardim. Agora está sobre uma nova ordem, uma nova geopolítica, o mundo dos muros, das prisões, das fortificações e dos medos, das sombras de empilhamento de pedras na formação de castelos de poder, de propriedade dos rios, propriedades do solo, na brutalidade das lutas contra Deus, guerras contra Deus,
contra o próprio Deus. E nesse tom poético, melancólico, eu quero encerrar aqui, abreviar essa narrativa de hoje. Vamos ficar por aqui. Retomamos no próximo domingo, na realidade da desobediência do homem, que recusa o abraço de Deus, onde tudo era comunhão, para criar a sua própria ordem mundial, fundamentada no medo, cercando-se de fronteiras, aprisionando-se em cidades de pedra. Amém?